teremos pela passagens que puderem, para entrar na capela, pelo menos o Sr. Patriarca, o Sr. Núncio e os Srs. Bispos, que puderem, faremos a bênção da imagem de Nossa Senhora de Fátima, vai ser o nome da capela, e a imagem oferecida pelo Santuário de Fátima, e também rezamos lá a oração do anjo, que pode ser nesse momento de passagem para o restaurante. Não impede que façamos a oração no restaurante, porque aquela nem todos estão presentes para partilhar essa oração. Portanto, saúdo, em primeiro lugar, Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca, Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Sr. Núncio Apostólico, os Srs. Bispos e Bispos, o Conselho de Gerência, Padre Américo, Conselho de Gerência, diretores, enfim, pessoal da Rádio Renascença, também do Patriarcado de Lisboa, estão aqui alguns representantes, o máximo que é o Sr. Patriarca, naturalmente, o Vigário-Geral, Nuno Isidro e também o Reitor do Seminário, Padre Zé Miguel. Não vou dizer o nome de todos, só para referir estas instituições, a Renascença e do Santuário de Fátima, o Sr. Reitor, Carlos Cabecinhas, Padre Carlos Cabecinhas, o Vice-Reitor e o Icónomo. Eu saúdo os Srs. Arcebispos e Bispos, já o disse, todos os secretariados e serviços da SEP que estão nesta casa ou noutros lugares, mas naturalmente é aqui a sede e tem espaço próprio também para os seus arquivos, os seus trabalhos, os seus livros, que for necessário. Então, saúdo a todos. Neste momento, não é questão de deixar a gente fora, e outros convidados, como o antigo diretor do secretariado, o Padre Garrido, o antigo secretário, o anterior secretário da Conferência Episcopal, o Padre Morjão, e tantos outros, o Parque de Benfica, convidámos, digo porque olhei de repente para ele, e todos os outros que aqui estáis. Portanto, muito obrigado pela vossa presença, pedindo desculpa de, neste elenco inicial, não dizer todos. Mas queria terminar referindo, precisamente, as empresas que levaram a bom termo todo este projeto, começando pelo arquiteto Nuno Valentim, que está aqui com a Margarida, a arquiteta Margarida, depois a empresa de fiscalização, estão cá 5 representantes, da empresa que é de Coimbra, a empresa de arquitetura é do Porto, e a empresa de construção, estão aqui alguns representantes, engenheiros, o engenheiro Filipe, que está em frente da empresa, que está aqui também presente, a OF, que é Augusto Oliveira Ferreira, não é? Limitada. São de Braga. Portanto, são empresas de Coimbra, Porto e Braga. Portanto, temos já aqui uma diversidade também no levar a bom porto, a bom termo, a construção deste edifício. Sem mais delongas, teremos 3 momentos nesta sessão, e o primeiro pedimos à doutora Sandra Saldanha, que é diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, que nos vai fazer uma breve apresentação, alguns minutos, que é impossível, depois haverá uma edição posterior, não é para hoje, não é? E com qualidade, está a ser preparada, sobre a breve história sobre pelo menos 300 anos que tem esta casa, onde estamos, a Casa do Bom Pastor. Peço à doutora Sandra Saldanha para vir aqui apresentar isso. Muito obrigada, Padre Manuel Barbosa. Eu começo precisamente por cumprimentar e por saudar todos os presentes, em particular o Sr. Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom Manuel Clemente, o Sr. Núncio Apostólico, os Srs. Bispos, meus senhores e minhas senhoras, amigos e colegas. É com muito gosto que aqui estou e que partilho convosco aquilo que foi um trabalho de pesquisa e de investigação que não foi muito longo, mas que foi particularmente frutífero. Eu trago uma breve apresentação para poder cumprir o pouco tempo que temos para este efeito, mas naturalmente que é muito importante que se diga que a história dos 300 anos, mais de 300 anos conhecidos desta quinta, evidentemente não se resume àquilo que eu aqui vos trago, são apenas, enfim, algumas conclusões relativamente a esse assunto. Uma breve pesquisa é suficiente para que, depressa, se constate que a história da Quinta do Bom Pastor se encontra inteiramente por fazer. O pouco que sobre ela se sabe, escreveu o padre Álvaro Proença, pároco de Benfica, no seu estudo publicado em 1964. Ponto de partida essencial, assente na documentação que o sacerdote pôde então cotejar no arquivo paroquial, as 2 páginas
que dedica à Quinta do Bom Pastor seriam repetidas até aos dias de hoje por todos os autores que, também escassamente, se dedicaram e procuraram debruçar-se sobre esta casa. Deste modo, toda uma nova investigação se revestiu de primordial importância, procurando compreender e enquadrar a história da Quinta do Bom Pastor. Chamada na sua gênese de Quinta das Buracas, mais tarde da Buraca, esta origem geológica do nome fixa-se como a designação mais frequente durante várias décadas, até meados do século XVIII. Outras expressões se registam a partir de então, passando a assumir com frequência os nomes dos vários proprietários que por aqui passaram. Entre todas estas designações, fixar-se-á como a mais habitual até aos dias de hoje e ainda nos finais do século XIX como Quinta do Bom Pastor, expressão que tem origem no tempo em que foi seu proprietário João António Pastor, Lopes Pastor, homem, segundo se dizia ao tempo, íntegro e solidário e por isso mesmo chamado do Bom Pastor. Nome particularmente assertivo, de resto, e muito adequado à futura utilização como casa de retiros da Diocese de Lisboa. Antiga zona de ocupação saloia, esta onde se encontra instalada a Quinta, às portas da cidade, a freguesia de Benfica seria marcada a partir do século XVII pela presença de várias famílias abastadas, particularmente apreciada pela riqueza das suas terras, densidade do arvoredo e proximidade à capital. Aqui se fixariam diversas quintas de veraneio, residências de campo e palácios, como o Marquês de Abrantes, o Marquês de Fronteira ou de Calhariz. Expandindo-se com os novos loteamentos e espaços agrícolas, a zona seria ainda potenciada a partir do século XVIII com os trabalhos de construção do Aqueduto das Águas Livres, uma intervenção que terá consequências diretas mais tarde na construção desta quinta. Será, pois, neste quadro que se inscreve a edificação da Quinta do Bom Pastor. Vasto complexo marcado pela distinta casa nobre de traça pombalina, jardim formal de feição barroca e frondosa área envolvente, o atual complexo da Quinta do Bom Pastor configura, no plano estético, uma típica opção setecentista para residências de campo, articulando já algumas soluções românticas, resultado das muitas intervenções que teve ao longo dos 3 séculos de história que procurarei brevemente aqui traçar. Reflexo dessa diversidade é, por exemplo, o conjunto de azulejaria sobrevivente, que permite acompanhar as várias fases dos seus 300 anos de história, desde os fragmentos barrocos, de azulejo azul e branco, passando pelos revestimentos de padrão pombalino, à policromia de meados do século XVIII ou ainda aos painéis relevados já de feição romântica. Mas a história da Quinta do Bom Pastor passa necessariamente, para além da compreensão e interpretação material de cada uma das partes que a compõem, passa, como dizia, necessariamente pelos seus diversos proprietários responsáveis pela reconfiguração do conjunto nas diferentes épocas. Residência familiar desde a sua origem, a cada um e em cada momento da história são devidas marcas indissociáveis da Quinta, desde a sua construção, passando pelas diferentes campanhas decorativas, melhoramentos ou até às próprias vivências cotidianas que aqui tiveram lugar. Todos estes momentos se ligam aos proprietários que por aqui passaram. Iniciando então este breve percurso, a mais antiga referência à Quinta da Buraca remonta a 1712 e é concedida pelo padre António Carvalho da Costa, que assinala, na célebre descrição que faz da freguesia de Benfica, 2 casas, umas de um casal e outras de uma quinta de António de Brume, que chamam as Buracas. Propriedade da família Brume Pimentel por estes tempos, pertencia então a António de Brume Pimentel, seu fundador e primeiro proprietário. Descendente de William van der Bruyen, o filho de um flamengo povoador da Ilha da Madeira, destacou-se particularmente no exercício do cargo de feitor da descarga da Alfândega de Lisboa, um cargo herdado, como era habitual, do seu sogro, em meados do século XVII. Proprietários do ofício desde então, os Brume Pimentel ocupariam este importante cargo durante 3 gerações. Quanto às casas nas Buracas a que se refere Carvalho da Costa, seriam então simples construções térreas de apoio à lavoura, não servindo ainda de morada permanente à família que, até ao século XVIII, residiu em Lisboa junto ao convento de Santa Marta.
A atual configuração que hoje conhecemos desta quinta, dotado, portanto, de casa nobre e várias estruturas complementares, remonta já à segunda metade do século XVIII, no tempo em que um neto deste primeiro Bruno Pimentel, a que fiz referência, aqui fixa a sua residência. Também ele, feitor da descarga da Alfândega de Lisboa, seguindo, portanto, como disse, a tradição familiar, foi uma figura de vulto do seu tempo. Casado com uma açafata da rainha Dona Mariana Vitória, a vianense Mariana Catarina Antónia Pristori, os serviços prestados, tanto por ele como pela sua esposa, e a proximidade à família real valer-lhe-iam avultadas dotações, a mercê do hábito de Cristo e ainda o foro de fidalgo. Quanto à residência na Quinta da Buraca, Pedro Caetano estabelece-se aqui em 1756, juntamente com a sua mulher e a sua mãe, uma francesa, Isabelle Chalier, em virtude dos danos causados pelo terremoto de Lisboa de 1755 na Casa de Lisboa. Dedicado ao cultivo de trigo e produção vinícola, é nos registros da décima da cidade, portanto, a cobrança do imposto de décima, que encontramos a mais completa descrição da propriedade, com um pátio, casas nobres, vinha, terras de semeadura, um moinho de vento, 6 corelas de terra, que tudo faz por sua conta, onde assiste, que costuma produzir de ano comum. Documentada a permanência de Pedro Caetano durante 15 anos nesta quinta, contava aqui a família com 20 criados, uma escrava, um caseiro, um cocheiro, bem como, para o trabalho agrícola, de um carreiro, um moleiro e um moço de quinta, sabendo-se ainda que davam abrigo a um pobre. Em 1766 morre Dona Mariana Pistori, sua esposa, e certamente devido ao falecimento, Pedro Caetano deixa a Quinta da Buraca como residência permanente. Prossegue, no entanto, o seu alargamento, por exemplo, adquirindo uma quinta vizinha, e há, portanto, uma expansão do terreno da quinta para vinha, cultivo de novos pomares, instalação de uma abegoaria. Morre este primeiro proprietário em 1771 e a quinta passa, então, a ter um novo senhorio. Será, pois, neste contexto que, a partir de 1774, a história da Quinta da Buraca passa pela figura de Bernardo António da Silva, um dos muitos nomes que por estes anos se fixam nesta zona de Lisboa, associado aos trabalhos em curso e em fase de serem terminados do aqueduto das Águas Livres. Concluído o troço da obra nesta zona, nessa década de 70, inicia-se junto ao palácio, a este palácio, o chafariz da Buraca, destinado a abastecer a comitiva real nas deslocações que fazia então ao palácio de Queluz. Quem era este homem? Escrivão da Junta das Águas Livres e mestre empreiteiro do aqueduto, Bernardo António da Silva acumula fortuna no Brasil, de onde regressa e casa em Lisboa já com Dona Genoveva Leocádia Xavier. Residirão ambos, com um filho, na Quinta da Buraca durante os 43 anos seguintes. Chamada então de Quinta de Bernardo António, cuidaram os seus novos proprietários da manutenção da lavoura, das vinhas, das terras de semeadura. Quanto ao seu papel para a história do edifício, que estava já no essencial construído, ele foi também bastante assinalável. Desde logo, assegurando o funcionamento do oratório particular da casa, remontando ainda a 1774 o breve pontifício para poder mandar celebrar o santo sacrifício da missa no oratório das casas de sua habitação. Proveniente desse espaço, sobrevive ainda hoje, felizmente, o retábulo contemporâneo, vestígio raro do património móvel da Quinta neste período, que importa preservar. Aos novos proprietários serão também devidas algumas campanhas relevantes, nomeadamente os 3 painéis que todos conhecem, da Real Fábrica do Rato, figurando ao centro uma cena mitológica de Apolo e Diana. A muito interessante escadaria em trompe-l'œil, tão ao gosto desta época, com azulejos repetindo na parede os motivos da guarda em ferro fundido da escadaria. Ou a pintura da Casa de Fresco, à maneira do célebre francês Jean Pilman. A todas estas intervenções, plenamente integradas nos mais atualizados padrões estéticos da época, não seria estranho o contacto privilegiado deste homem e desta família em geral com alguns nomes relevantes do panorama artístico do seu tempo. Feito cavaleiro da Ordem de Cristo em 1799, Bernardo António viria a falecer nesta quinta em 1806, com 74 anos de idade. A quinta continuaria a ser habitada pela viúva, Dona Genoveva Leocádia, durante mais 11 anos,
prosseguirá a exploração agrícola, desenvolverá algumas situações muito interessantes ao nível das plantações, enfim, que não vou aqui detalhar, novas oliveiras, pomares, alargamento das terras, etc. Quanto ao edifício, remonta ainda a esta primeira década do século XIX o alargamento do pátio de acesso, estrutura marcante nesta tipologia arquitetónica que se converte agora numa grande entrada de pátio com acomodações e as oficinas necessárias. Falecida em 1818, a viúva, será, portanto, ela quem vai vender a Quinta da Buraca ao seu futuro proprietário, João António Lopes Pastor, que será, portanto, proprietário da Quinta durante os 42 anos que se vão seguir. Inicia-se assim outra das épocas de maior relevância na história desta casa, descendente também ele de uma família abastada, proveniente de Bragança. João António Lopes Pastor prossegue em Lisboa o ofício do seu pai, Luís Lopes Pastor, um mestre da corporação do Largo Liso da Real Fábrica das Sedas. Continuando em Lisboa esse negócio familiar, João António viria a converter-se num conceituado negociante e proprietário de uma fábrica de tecidos na capital. Dono da Quinta da Buraca a partir de 1817, a ele se devem algumas adaptações no edifício e várias intervenções novecentistas, portanto de caráter romântico já, sob o ponto de vista estético, que ainda hoje se conservam. Conhecido por benemérito e homem de cultura, do seu percurso de vida, entre muitos outros episódios que aqui poderia relevar, destaco particularmente o relacionamento com Jerónima de Ville, viúva residente em Lisboa, cujas filhas Lopes Pastor viria a perfilhar. Uma delas, Adelaide, conhecida companheira de Almeida Garré e mãe de 3 dos seus filhos, justificaria precisamente a forte amizade que uniu o escritor a Lopes Pastor. Frequentador assíduo da Casa da Buraca, que a partir de então passaria a chamar-se de Casa do Bom Pastor, conforme referi, são várias as notícias que o próprio Garré deixa para a posteridade em alguns dos seus escritos, repetidamente citada pelo próprio nas suas prosas, não deixa de ali evocar os chuchus da Buraca, a casa do pastor, os frutinhos e as limas que vinham da Buraca. Muitas dessas temporadas, contudo, destinou-as à redação de algumas obras. Falecida Adelaide, em 1841, foi na dor da viuvez e no drama da própria vida do escritor que imortalizou a amarga glória de Frei Luís de Sousa, os traços da Joaninha dos Olhos Verdes ou o Alfageme de Santarém. Tendo a Quinta da Buraca como cenário, recorda o Teófilo de Braga. Nas suas doenças, Adelaide ia convalescer para Benfica, para a Quinta da Buraca. Foi aí, nesse refúgio piedoso, que datou Garré muitas das suas principais obras. O Auto de Gil Vicente, o Alfageme de Santarém, o Bernal francês, o Frei Luís de Sousa. Um último episódio celebraria a Quinta durante a propriedade de Lopes Pastor e remonta a 1852, ano em que esta Quinta é colocada à disposição da infanta Dona Maria Amélia, filha do rei Dom Pedro IV, que aqui passa uma temporada na companhia da mãe, a imperatriz Dona Amélia, por sua vez mãe da nossa rainha Dona Maria II. Muito apreciada pelos seus bons ares, como relata Inácio Vilhena Barbosa, durante a penosa enfermidade que pôs termo na Ilha da Madeira à existência de Sua Alteza Real, Dona Maria Amélia foi esta princesa, em companhia de sua mãe, procurar algum unitivo em seus padecimentos nesta quinta de singular amenidade e sossego. Consequência desse acolhimento concedido por Lopes Pastor, o dono desta quinta seria mesmo agraciado pela soberana com a mercê de comendador da Ordem de Cristo. A 1 de abril de 59, Lopes Pastor termina os seus dias em Lisboa, sem filhos. A quinta manter-se-á na família, passando para um irmão e, enfim, atravessará depois aqui uma fase de algum abandono, sendo que as notícias que se seguem remontam já aos finais do século XIX, época em que, até inícios do século XX, será propriedade do industrial francês Jean-Baptiste Garrelon e sua mulher, negociantes de cortiça, nomeadamente com algumas instalações fabris na outra margem do Tejo, e pais de um engenheiro da equipa do mais célebre Gustave Eiffel, responsável pela construção da linha de caminho de ferro do Oeste. Ao longo de toda a primeira metade do século XX, os proprietários da Quinta do Bom Pastor foram os marqueses de Fontes,
António Maria Fontes Pereira de Melo, ganhado, terceiro marquês, e sua esposa, Dona Maria das Dores Pereira de S. e Albuquerque Lobato, vivendo também aqui com ambos sua mãe, Dona Maria Emília da Silva Cabral. Engenheiro dos caminhos de ferro, mecenas e administrador do Jardim Zoológico de Lisboa, adota a Quinta do Bom Pastor para residência de verão e não para sua residência permanente. Responsáveis pela manutenção de alguns melhoramentos estruturais, em 1923, a Marquesa empenha-se na construção de 5 interessantes pavilhões exteriores, hoje inexistentes, tipicamente filiados no gosto arquitetónico da Casa Portuguesa, mas que são, na verdade, 5 luxuosos galinheiros aprovados pelo município. Ponderando, no final da década de 40, a venda de toda esta propriedade para fins industriais, Fontes Pereira de Melo acabaria por vender a propriedade em 1954 à Câmara Municipal de Lisboa. Na posse do município desde esse ano, portanto 54, os 29.200 metros quadrados que compunham então a Quinta do Bom Pastor são vendidos 2 anos depois ao Patriarcado de Lisboa. Destinada desde cedo à construção de uma casa de retiros, as várias contendas que se verificaram nos anos imediatos com a Câmara Municipal de Lisboa protelaram longamente o início da obra. E assim, apenas em 1958, se inicia a concretização do sonho do seu promotor, o Cardeal Cerejeira, dando entrada nos serviços municipais o processo para concessão de licença de construção da Casa de Retiros. Em apreciação durante 2 anos nos serviços camarários, a nova obra iniciou-se então a 12 de maio de 1960, sendo inaugurada 4 anos depois, em 64. A antiga Casa Senhorial adapta-se então, como é sabido, à residência patriarcal após resignação de Dom António Cerejeira, que ali se recolhe no próprio dia, a 10 de maio de 1971. Falecido na Quinta do Bom Pastor, a 1 de agosto de 77, deixa no opúsculo que o acompanhava e que dedica à sua última morada as derradeiras palavras dirigidas à sua diocese. É, pois, um privilégio para todos quantos aqui trabalhamos fazer parte desta história. A Conferência Episcopal Portuguesa inicia agora um novo capítulo com um enorme sentido de responsabilidade perante a herança recebida, inquestionável rigor na recuperação deste património. A todos compete, portanto, a sua preservação ao serviço da Igreja Portuguesa. Desejo, para terminar, que este novo capítulo seja fecundo e seja, no mínimo, tão fascinante quanto aqueles que acabamos de encerrar. Muito obrigada. Obrigado, doutora Sandra Saldanha, por esta rigorosa e brilhante apresentação da história desta quinta no seu todo e, em particular, desta Casa de Bom Pastor. Passamos a palavra agora ao arquiteto Nuno Valentim, que vai apresentar durante alguns minutos precisamente o projeto atual de remodelação, mas ela que saberá que eu não vi a apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado. É de facto em primeiro lugar, uma alegria muito grande estar aqui. Eu queria cumprimentar naturalmente o Sr. Dom Manuel Clemente, os bispos presentes, o Sr. Dom Jorge Ortiga, com quem reunimos também ao longo deste processo várias vezes, os colegas que também estão aqui presentes, arquitetos, engenheiros, construtores, e eu naturalmente tenho que agradecer muito especialmente ao Padre Manuel Barbosa toda esta sua generosidade, que não é desprovida de exigência, e que raramente encontramos num dono de obra, digamos assim. Portanto, queria-lhe agradecer muito esta oportunidade. Eu julgo que isto é comum a todos os envolvidos nesta obra, neste processo. E
isto de facto só correu bem também graças a ele. Ok. Queria também dizer que isto nada se faz sozinho e sinto-me verdadeiramente, sem qualquer modéstia neste discurso, um operário no meio de muitos. A Margarida, minha colega, é coautora deste projeto, mas há uma equipa imensa sempre por trás de um projeto. E naturalmente agradecia muito a todo o empenho dos restantes projetistas, os engenheiros que estiveram presentes nesta obra, mas também naturalmente à equipa de fiscalização, que não só foi exigente com o empreiteiro, mas também com os arquitetos e com os projetistas, como convém e como lhes compete. E claro, uma palavra muito especial aos construtores, aos obreiros também, o engenheiro Filipe Ferreira e a sua equipa, o engenheiro Belmiro Xavier, a engenheira Ana, o encarregado de obras, o Sr. José Carlos Martins, pessoas absolutamente determinantes para o sucesso também da obra. Bom, queria também dar os parabéns à doutora Sandra pelo extraordinário enquadramento histórico que me permite ir direto ao assunto. De facto, a história, intervir num edifício destes, ou num conjunto destes, melhor dizendo, numa quinta, porque aquilo que é objeto de classificação, neste momento, não é o edificado, mas sim a quinta. É ela que é objeto de valor patrimonial identificado pelo Estado. E isto lança-nos desafios, acho, não só à conferência, mas também à Rádio Renascença, e aproveito também para saudar aqui o Padre Américo, no sentido de, e a todos os restantes presentes, no sentido de se encontrar, voltar a encontrar esta unidade e este valor comum que pertence à quinta. Portanto, depois destas duas obras feitas, seja da Rádio Renascença, seja da Quinta, seja da Conferência Episcopal, julgo que valia a pena olhar novamente para a Quinta, para este seu valor paisagístico de conjunto, para voltarmos a dar-lhe esta unidade que eventualmente poderá ter perdido por força deste faseamento inevitável da obra também. A Quinta tem claramente, mesmo em relação ao envolvente, identifica-se muito bem em relação ao edificado. Já foi feito um enquadramento relativamente à forma como ela surge, no conjunto destas quintas históricas da periferia, que são comuns a todas as cidades. Eu ia direto àquilo que, concretamente, no Palacete encontramos como numa primeira aproximação, primeiro diagnóstico. A quinta, claro está, já falámos sobre ela. O edifício, chamamos o edifício original, ou seja, o corpo que julgamos ser o corpo central e onde identificamos maior valor e maior antiguidade nos elementos pré-existentes. Uma extensão claramente secundária, mais pobre, de menor valor, e muito adulterado ao longo do tempo por força de várias intervenções. A adega, lagar, sob o terraço e o painel de azulejo, que tem também um tempo e uma forma muito própria, e a sequência de pátios, que a sua doutora também referiu, que tornam a utilização e a relação entre interior e exterior muito interessante, não é? Já para não falar, claro, do Jardim de Buxo e o pavilhão de frescos, uma folie de jardim tradicional deste período. A quinta, uma imagem antes da intervenção, está naturalmente... tinha esta virtude de ainda ter ocupação, de ainda ter um ou outro lavrador a cultivar, que permitiu que a quinta, apesar de tudo, se mantivesse. Estes usos, estes pequenos usos, são muito interessantes e muito importantes na manutenção e na conservação destes espaços. O edifício original, que tem esta particularidade de composição, este frontão, esta composição clássica, tardopombalina, mas que, de facto,
vemos que foi feito e foi sendo construído ao longo do tempo. Cá está nesta imagem, mais uma vez, esta relação com os espaços exteriores e com os pátios. Vimos o pátio frontal, o pátio traseiro. Os interiores tinham esta... quer dizer, estavam naturalmente degradados, mas tinham ainda esta nobreza e este caráter que eu acho que era possível resgatar e fazer uma operação de transformação profunda, como estão a ver, sem perder caráter, identidade. Ou seja, aquilo que o professor Fernando Távora, muitas vezes a expressão que ele utilizava, uma espécie de transformação na continuidade. Esta é a zona de entrada, a antiga cozinha. O tal outro corpo de menor valor estava, o tal que tinha dependências, que tinha casas de caseiros, provavelmente, tinha sofrido também uma adaptação menos interessante nos anos 80. Isto são várias imagens. O lagar, que já falámos há pouco, que tem este terraço muito particular e que tem esta particularidade, esta espacialidade muito interessante, que a Eclésia agora tira partido. Desculpem. Os pátios e o jardim de bucho, que falámos há pouco também. A atual entrada. Este era o estado do jardim de bucho antes da intervenção. O pavilhão de frescos. Agora adaptado à capela. E não se pode fazer um trabalho deste sem conhecer profundamente o edifício pré-existente. E esta é a primeira fase de qualquer trabalho, para além do levantamento topográfico. Foi feito um relatório de inspeção e diagnóstico para perceber o estado de conservação e perceber o que é que podíamos reintegrar e reaproveitar neste processo. Foram levantadas, como estão a ver, todas as vigas, todos os vigamentos de madeira, todas as estruturas. Foram feitas caso a caso, foram detalhadas cada uma destas estruturas, foram feitas medições e ensaios ao seu estado de conservação e foi possível, de facto, chegar à conclusão que o edifício estava globalmente num bom estado de conservação. Foi possível reintegrar muitas dessas estruturas nas soluções novas e nos espaços novos construídos. Esta, por exemplo, são imagens das estruturas da cobertura, que estavam em excelente estado. Isto é outro aspecto. Isto, por exemplo, uma vez mais, é na agência, é no antigo lagar. É um mapeamento das anomalias e das patologias existentes, desde infiltrações a fissurações, causadas naturalmente por entrada de águas, algumas más intervenções ao longo do tempo. O muro também foi objeto de preocupação e havia algumas deformações e fissuração, e foi também muito estudado para perceber de que maneira cirurgicamente se podia atuar. Isto porque eu acho que, conhecendo bem, nós podemos ser mais cirúrgicos, poupar, porque estamos a intervir de forma mais controlada e de forma claramente menos intrusiva. Trago no estudo prévio, ainda antes, estes foram os vossos primeiros organigramas, onde já se percebe este princípio de adaptação a esta matriz existente. Ou seja, no fundo, as paredes mestras e a compartimentação ditou um pouco a organização do programa, como é lógico, não fazia sentido arrasar integralmente, exceto no tal corpo secundário, onde esse sim, uma vez que estávamos perante uma intervenção sem grande valor, valeria a pena demolir o interior e tirar partido da espacialidade desse mesmo corpo. Bom, no corpo, isto no piso térreo, temos se calhar não vou entrar em grande detalhe.
depois poderão também conhecer, visitar o edifício, mas de fundamental estão aqui as localizações. Muito importante foi a localização do elevador, que permite utilizarmos os 3 pisos ligados a este átrio, que no fundo pode ser utilizado à cota baixa. E claro, a criação desta cafeteria com ligação direta a um dos pátios, digamos, são as grandes novidades deste piso. E sim, também aquilo que vos dizia há pouco, o facto da FEC tirar partido de toda a altura do edifício e de todo este pé direito. No piso nobre, entre aspas, entre muitas aspas, então temos o secretariado com também a relação direta com o Jardim de Buxo, aqui. Temos algumas pastorais também neste piso. Temos também a entrada, a outra entrada do edifício. Eu aqui hesito em dizer se há uma entrada principal ou secundária, porque elas podem ser ambas utilizadas. E no fundo o átrio, sala de espera e a sala polivalente. No último piso, então, temos mais algumas salas e um pequeno estúdio que pode servir também de habitação. Alguns dados, estamos a falar de cerca de 1.500 metros quadrados de área de intervenção, 53 postos de trabalho. Apesar de insuficientes, estavam previstos logo de origem em projeto 170 metros lineares distantes, que ainda assim não foram suficientes, porque não foi possível reduzir o arquivo morto. Uma planta de demolições, para perceberem, a amarelo estão as paredes que desapareceram para dar lugar aos espaços, e percebe-se muito bem a maior intervenção no tal corpo secundário, no tal corpo anexo. E o lado mais cirúrgico, mais da compultura, no fundo, no edifício mais antigo. Estas demolições permitiram redescobrir esta espacialidade que se tinha perdido, não é? E confirmar o diagnóstico do bom estado de conservação destes espaços. Isto são algumas boas surpresas por força destas demolições cirúrgicas que fomos tendo e redescobrindo. Mesmo as janelas secundárias de instalações sanitárias podiam ajudar a recompor de outro modo os novos gabinetes e os novos espaços. E inclusivamente os elementos pré-existentes, que aparentemente estavam secundarizados e até com pouca iluminação, passaram a ganhar outra dignidade e outra presença no espaço. Os alçados, ou seja, as fachadas, uma pequena curiosidade, as novas aberturas, por norma, não têm o tratamento original, apesar de serem feitas com toda a atenção. Mas estão a ver, estas 4 aberturas, por exemplo, são novas, não têm o tratamento dos vidros originais e se repararem com atenção, esta foi uma forma de nós distinguirmos aquilo que foi feito hoje em relação à pré-existência. Também esta janela ao fundo do tal corpo secundário também é nova, como estão a ver. O corte, onde se percebe muito bem a espacialidade que ganharam estas salas, né? O elevador, a relação com o bar, com a cafeteria e a relação com o pátio exterior. Né? E um corte transversal também pelo pátio da entrada, onde se vê a entrada, a mezanine, as instalações sanitárias e a zona de espera. Outro ponto fundamental. Desculpa, estava aqui o programa. As plantas já mais finais, as plantas de obra, digamos assim, já com o mobiliário, com a distribuição, com os postos de trabalho. Mobiliário que esperamos também ir podendo ajudar a conferência a ir atualizando. O piso de entrada, os últimos pisos e algumas imagens de obra. Aqui o tratamento, claro, o isolamento da cobertura
isolamento e tratamento, a colocação de um segundo nível de impermeabilização, alguns nichos que foram descobertos atrás de portas, a cobertura já tratada, já com isolamento, seja acústico, seja térmico, onde se já começa então a perceber a forma final. A laje, a nova laje da cafeteria, o tratamento do piso térreo, já estão a ver aqui a proteção aos azulejos. Houve um trabalho muito delicado e muito cuidado de conservação e restauro naqueles valores que foram já identificados e apontados. O pátio. A escolha de cores, nós tínhamos identificado vários níveis de cor original, portanto não foi uma escolha muito difícil, mas pareceu-nos identificar a determinado ponto uma cor próxima desta existente. Portanto, ela tem uma razão e um fundamento histórico dentro das várias camadas e cores que o edifício foi tendo. O trabalho de conservação e restauro da azulejaria também. Os tais ensaios de cor, o edifício já terminado. Acho que é muito bonita esta imagem, mostra aquilo que eu acho que ainda é possível nós recuperarmos para a quinta. A relação com o jardim de bucho, o átrio de entrada, a sala polivalente e biblioteca, as instalações sanitárias, a escada, o elevador, a cafeteria, os arquivos e estas passagens interiores muito interessantes, a chegada ao terceiro piso, a relação com o exterior sempre muito presente, seja as janelas que estavam ocultas e que redescobrimos, e um pequeno vídeo para concluir. Primeiro ano de Teoria Geral da Organização do Espaço, o professor Fernando Távora, tem este livrinho dos anos 60 que se chama Da Organização do Espaço, que termina deixando este recado aos arquitetos. Não é? O arquiteto, para ele, porém, projetar, planear, desenhar, devem significar apenas encontrar a forma justa, a forma correta, a forma que realiza com eficiência e beleza a síntese entre o necessário e o possível. Tendo em atenção que essa forma vai ter uma vida, vai constituir circunstância. Que seja assim um arquiteto, homem entre os homens, organizador do espaço, criador de felicidade. Esperemos que a conferência tenha dias muito felizes neste novo edifício. Muito obrigado. Então, para encerrar esta sessão, agradecendo ao Nuno esta exposição,
o Dom Manuel Clemente vai dirigir a palavra. Muito bom dia a todos, Sr. Núncio, caros colegas bispos, todos os que trabalharam nesta obra, a começar pelo arquiteto Nuno Valentim, a arquiteta Margarida, os engenheiros, os colaboradores a qualquer nível de construção e de reconstrução, o Sr. Dom Jorge e o Padre Manuel Barbosa, que em nome da conferência acompanharam de perto este empreendimento e muito em particular pelo grande trabalho que aqui fez diariamente, durante meses, e com enorme esforço e aplicação, o nosso Padre Manuel Barbosa e o caro Ismael, que nem tiveram férias para que nós agora pudéssemos estar aqui nesta inauguração. Muito obrigado a todos e com a certeza de que tanta aplicação de esforço garantirá este futuro feliz à conferência que o arquiteto Nuno Valentim acabou de desejar. Eu vou-me deter apenas no nome da Conferência Episcopal Portuguesa, porque tudo aquilo que nós ouvimos aqui, quer na excelente exposição da doutora Sandra, quer agora com o arquiteto Valentim, nos reforçam esta última palavra, que nesta exposição brevíssima vai ser a primeira, ou seja, portuguesa. Não digo que seja uma casa portuguesa com certeza, mas há muito Portugal no historial desta construção que agora serve a nossa Conferência Episcopal. E repararam certamente que desde a agricultura ao comércio, do comércio à indústria, à fábrica das sedas, desde a cidade ao campo, desde o continente às ilhas, aquela família Brum está presente no continente, está presente na Madeira, está presente nos Açores, dos primeiros proprietários, até a sua ligação ao estrangeiro por vários casamentos que os sucessivos proprietários foram tendo. Figuras gradas da vida política, literária, nacional, enfim, caramba, que confluência de motivos que dão a esta palavra portuguesa da nossa conferência aqui uma particularíssima circunstância. Depois, episcopal. Episcopal, com certeza, porque ela vai servir as igrejas de Portugal, as nossas 20 dioceses, com os institutos religiosos que aqui estão presentes, com tudo aquilo que a palavra igreja transporta, ao nível mais central, que é aquele que o episcopado serve. E por isso, também, e desta maneira, esta casa ganha relevo, ganha reforço, a começar pela referência ao primeiro presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que aqui passou os seus últimos anos, o saudoso cardeal Sergeiro. E conferência, é a última referência que eu quero fazer, porque conferência significa isso mesmo, aquilo que se leva em conjunto, e esta casa também com a proximidade não, a coincidência da Rádio Renascença, que é a nossa projeção mediática, com aquilo que ela já é e com aquilo que o Grupo Renascença e também com a Eclésia promete para o futuro. Há aqui muito trabalho a fazer conjuntamente com a conferência nos seus restantes serviços. Enfim, tudo isto faz com que este momento seja um momento não só evocativo, mas muito projetivo daquilo que queremos ser como Conferência Episcopal Portuguesa. Muito obrigado e muitos parabéns a todos. Muito obrigado em particular também ao Padre Américo e à Rádio Renascença por estarmos aqui. Estamos sempre em colaboração neste espaço tão nobre para esta sessão. Voltámos à tarde, mas é um grupo mais pequeno só para a conferência de imprensa. De seguida no programa teremos a bênção das instalações. Eu sugiro que ao sair, quem quiser pode entrar naturalmente pela porta principal de cima e tem que descer. E quem quiser vai sempre à direita, tem um tunelzinho, depois alguém indica que é mais prático para não subir e descer escadas, porque vai ser naquele pátio central do edifício. A bênção das instalações, depois de seguida, como disse, só para dizer já aqui que lá não há microfone, então aproveito o microfone aqui da casa. Passaremos na capela, aqueles que puderem, a caminho do restaurante, e os que puderem entrar entram, ficam fora, para a bênção da imagem de Nossa Senhora de Fátima, e também a oração do Ângelus, e depois seguiremos para o restaurante, atravessar a estrada com cuidado e subir ao primeiro piso, o restaurante da Vida Buraca, onde está preparado no salão, só para nós, o almoço, que será simples e relativamente rápido para não demorar, porque depois é preciso partir para outras tarefas, outras atividades. Muito obrigado, então, passamos agora para a